Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida, e hoje trouxemos aqui um cidadão que também trabalha voluntariamente, trabalhou já em várias empresas da cidade. O principal que eu me lembro é do Zine, né? Máquina Sase, meu amigo Antônio Zine. Também teve um bom período no ProSaúde, fez um bom trabalho. E agora está na iniciativa privada, mas também é presidente do Lions, então, Lions Centro, né? Tem o Lions Centro e Imigrante, né? Isso. Então, o Carlos veio aqui hoje bater um papo com nós e passar para vocês um pouco do que foi feito nesse período dele, né? Como leão. E o Carlos tem bastante trabalho para falar para nós e vamos bater um papo aqui. Carlos, teu oi inicial na câmera 1 aqui, olá. Obrigado por ter aceito o convite, né? Olá, ouvintes, olá, Macir, olá, ouvintes da TV Cidade, Canal 14. É sempre um prazer poder estar aqui com o Macir e poder trocar um bate-papo bem interessante. Muito bem, Carlos, a gente sabe trabalhar numa entidade que não tem fins lucrativos, ela dá mais pra gente do que a entidade dá pra gente, né? E a experiência, né, dúvida. Cara? Quanto tempo tu é leão? Leão fazem praticamente 2 anos. Ah, tá iniciante já, assumiu de presidente? Pessoal... Te botaram na fogueira de cara? Não tem problema. Não tem problema, abraçou tranquilo. Tinha uma pequena dificuldade de agenda com o pessoal que estava programado. Aí me convidaram se eu podia assumir, eu falei que não tinha problema nenhum. Desafio nunca foi problema pra gente, né? Isso aí, nunca foi. Aí. Quem trabalhou bastante na iniciativa privada, correndo o Estado como tu fez. E fico grato, porque foi uma experiência fantástica. A gente acaba aprendendo muito, né? Todo o trabalho voluntário que eu já fiz na minha vida, dentre outras entidades, é sempre um aprendizado, né? Sempre um aprendizado. E no Lions ele foi mais intenso, porque são muitas pessoas de bem ali, né? Sem dúvida. Só pessoas de bem. Pessoas selecionadas. São pessoas de bem que têm prazer em te ajudar e te dar conselho, de proporcionar para ti um bem-estar e estar junto com eles, em conversar. Eu sentia muita falta, porque no meu dia a dia, normalmente eu sou professor. Tu é professor também? Não, eu sou professor porque a gente está sempre ensinando os mais novos, né? Sim. Não parece, mas eu vou fazer 50 anos ano que vem, então... É um guri ainda. Mas achei a turma que está bem mais nova. Eu sentia muita falta de conversar com pessoas de mais idade. O meu pai é falecido e tal, então eu sentia essa necessidade de ter alguém com cabelo branco, mais experiente, para tomar um café, conversar, jantar junto, tomar um vinho. Queria um bom relacionamento. E no Lions veio essa expectativa, veio esse aprendizado, veio esse acompanhamento, veio várias amizades que eu não tinha e agregou. Então, se eu puder, você fala em conselho, né? Em conselho é a gente poder buscar uma entidade de trabalho voluntário que vai te proporcionar bons momentos e estar sempre perto de pessoas de bem, né? E tem bastante na cidade, tem 2 Rotary, 2 Lions, tem muitas entidades que precisam de ajuda, Sem dúvida, né? O do Rotary é dar de si sem pensar em si. O do Lions eu não lembro. Servir. É só servir, né? Isso abrange tudo, né? Isso. Legal, servir, né? E o Lions Centro tem, eu acho que é mais velho que o Rotary. Quantos anos tem o Lions? Eu acho que o Rotary Farroupilha ele é um pouquinho mais velho. O Lions Centro vai fazer 65 anos. 35? 65. Não, é mais velho. E o Rotary acho que complementou, fez 70 anos agora há pouco, certo. né? Eu estou contando o tempo que eu... Isso, o Rotary é um pouquinho mais velho. Eu tive a felicidade de ser escolhido na época 50 anos do Rotary, local e 100 internacional. Então era só champanhe, direto, né? Então fizemos boas promoções também. Na minha época a gente arrecadou R$5.000 para pai, era um dinheirão. Agora deve ter passado muito mais. Agora o Lions também ajuda, né? Tudo isso aí, né? E inclusive no Lions eu acho que a maioria dos presidentes da PAI acho que era do Lions, pelo que eu me lembro, assim, tem muitos do Lions, né? Na história que a gente consegue acompanhar com o Edson, companheiro Edson Rosler, ele falou que o Lions ajudou na fundação da PAI, na MAFA, na vinda da escola cenecista para Farroupilha. As meninas, naquela época, as Lionesses construíram lá o prédio que hoje... que era para ser um centro de convivência de idosos, hoje é a Casa Lar, né? Sim, me lembro, uma campanha muito grande, um dia até rifa, né? Isso, eu até brinquei com o Rogério, que tinha uma foto dele cantando numa promoção das Lionesses, né, para arrecadar fundos. E
hoje está lá recebendo várias crianças, né? Sim, vai em tá sendo. estado de acolhimento, né? E muito bem cuidadas lá na casa lá. E talvez foi o meu xodó no meu período na casa, no ProSaúde, foi estar próximo dessas crianças na casa lá, né? Fazia o máximo possível para poder estar sempre lá, né? Sim, ali é o Odete Zanfeliz, né? Casalar, não. A casa Lar ali é a casa Lar do Oscar Bertoldo, né? Ah, Oscar Bertoldo, tá certo. Tu confundo as três, né? E o lar do idoso lá é o São José, né? Lar do idoso... Não, lar não, é Centro de Convivência. Isso, Centro de Convivência. Lá como é o nome, tu te lembra, não? Não me recordo. Porque ali eu me lembro agora, eu era bancário ainda, tem 40 anos, a dona Elvira Francisquini, uma das que mais puxava, cara. E elas também acho que era do Lais, Francisquini, né? Tem Francisquini no Lais, né? Nesse momento não, só se for no passado, porque muitas pessoas conseguiram agenda no passado, entrar, depois tiveram que sair. Sim, é normal. Eu faz 20 anos que saí do Rotary também, mas a gente fica com os preceitos, né? A gente aprende negócio, porque a gente começa com o CPM da escola, vai lá, ajuda a fazer, a gente ajudou a fazer a pavimentação da escola Antônio Minella lá, e os pais, a gente foi lá, sentou os pavés no sábado de manhã, depois foi no outro dia, sentou pavés no outro lado. Sim. O CPM comprava o material, os pais iam lá com mão de obra, então surgiam uns que legal, né? 10, 12 pais aí para fazer o trabalho manual. Depois vem a criançada cresce, tu vai acompanhando, então veio o grupo escoteiro, né? O grupo escoteiro Salto Ventoso, que a gente tem muito carinho, os dois participaram do grupo escoteiro. Tem 2 filhos? 2 filhos. Um tá com 20 anos, a Maria tá com Edu com 20 e a Maria com 18. Nós fizemos um curso junto na UT, eu acho. Isso, dança, né? Eu tinha até cabelo na época. Sim, eu era muito ruim para dançar e continuo muito ruim para dançar. Mas Então, foi pro grupo escoteiro, virei vice-presidente do grupo escoteiro, a gente passava o sábado lá com as crianças, dando suporte, levando com o carro, fazendo a roçada no fim de semana para deixar a cama baixa, para as crianças poderem brincar e se alimentar, fazendo atividades. Depois a gente fez um trabalho voluntário também como associado ao Hospital São Carlos, bem no momento da crise, da intervenção, né, que o pessoal, acho que os associados que estavam todos, eles renunciaram, né, então teve que criar um novo conselho, uma nova associação. Um trabalho muito difícil ali, né. E a gente começou ali, foi bem complicado, aí a gente viu a situação que estava, aí chamou as entidades para conversar e apoiar. Engraçado que a gente levava muita pancada, muitas vezes que a gente ia pedir ajuda, o pessoal dizia, deixa o hospital fechar, que se vire quem fez a bobagem. Só que hoje, como é que a gente vai pensar em 2017 em um hospital fechado e ver uma pandemia em 2020, Deus né? Livre, né? Deus livre. Então foi muita teimosia nossa, muita teimosia dos empresários depois que ajudaram, porque um hospital com aquele vulto de dívida e uma série de confissões de dívida, tinha hoje se tornar um hospital viável, né? Tu pode nominar as pessoas que puxaram o hospital junto contigo ali nessa luta? Cara, quem me recordo que estavam conosco nas primeiras reuniões era o Clarimundo, a dona Beth Bauer, a Simone Muscaino, o Enio Ferreira, tinha mais o Adriano Calegari, acho que era do Banco do Brasil, naquela época, estava com no sindicato. A Suzana, também era do sindicato, estava conosco. Suzana Majoni. Isso, que eu me recordo. Mas mais efetivo ali era o Clarimundo, eu, a Simone e a Beth. Depois mais o Clarimundo fez um trabalho fantástico. Muito ali, bom, né? Ex-bancário, sabe lidar com os números. O Clarimundo ajudou bastante, a Beth também, né, na sequência. A Beth Grendene, né? Beth Bauer Grendene, fez um trabalho fantástico, eles tinham mais, porque minha vida era ser representante, eu tinha que estar na rua, mas muitas vezes que eu estava em Farroupilha, a gente estava ali. Então o primeiro trabalho voluntário que eu fiz no hospital foi para a lavanderia. Me lembro, através do Zine, né? Ali também. Como eu era representante comercial de lavanderia, eu conhecia muito aquele segmento. E demitiam a menina que coordenava lá, 18 anos, foi demitida, não tinha ninguém que tinha conhecimento da área. A gente entrou ali de forma voluntária, então, junto com outros parceiros, desenvolveu todas as instruções de trabalho novamente. Pela tua experiência profissional. Isso, o Zine naquela época ajudou com a manutenção dos equipamentos, né? O Zine doou uma máquina também de valor expressivo, né? Também. Naquela época ele nos ajudou com a mão de obra, as peças o pessoal comprava, mas a mão de obra, a Maltec e a SAS, eles bonificaram, fez uma diferença muito grande. Porque naquela época não se tinha papel higiênico, né? Assim, não tinha como trocar nada. Então, tudo que vinha era bem-vindo, né? Então, muita gente apoiou. Depois outras pessoas vieram, né? Outros entenderam que o propósito nosso era ajudar e não se beneficiar com isso. Sim.
Aí foi criado As voluntárias já estavam antes, já estavam existiam lá, as voluntárias, já existiam. Era um grupo grande, né? Isso, elas também fantástico o trabalho que elas fazem até hoje no hospital. Até hoje, Então foram várias mãos, né? Sim, não foram sim. 2 ou 3. Algumas se destacaram, tiveram mais com certeza. envolvimento, mas foram várias mãos. E voluntário, né? 100% voluntário. Hoje eu me lembrei do seguinte, o prefeito Clayton, ele está num grupo de 160 pessoas aí, e veio com umas palavras ali. Eu cheguei a fazer um texto, mas não botei para não dar pano para manga, né? Mas o que eu me lembro, o Ademir Barreto deixou uma dívida de 15 milhões e o Clayton pegou com os 33 considerando dele lá, trouxe a polícia e tudo, ameaçando de Polícia Federal, né, fazendo terror, e largou com 40 milhões de dívida, na qual ele disse que é a cidade que resolvesse, né? Então, o Márcio Risse, falecido, trabalhava de graça, daí botou um lá ganhando 7 mil na época, né? Então, são coisas que não pode ser esquecida, né? E tem gente, ontem eu vi na Câmara também alguém defendendo o excelente governo Clayton. Eu acho que não foi excelente, eu acho que ele fez muitas burradas e o hospital foi a maior de todas, porque ele era médico, né? Mas isso é uma consideração minha, né, Carlos? Em função do que tu está dizendo, né? Eu acompanhei o hospital desde o tempo que o Pascoal assumiu, que teve um mês ali que deu um lucro, a Janete já era a gestora, de 1.534.000 num ano. Quando é que o hospital deu lucro depois da administração Pascoal? Nunca mais, né? Agora, nos últimos anos, ele ficou superavitário. Nos últimos 3, 4 anos, está superavitário. Já deu lucro? Sim, o hospital a gente não fala lucro porque não sobra dinheiro, né? É superávit. Mas o superávit, ele tá... Superávit quer dizer que o trabalho prestado é maior do que a despesa. Isso, ele está tendo um superávit, não está tendo a despesa, mas tem toda uma conta passada que eles têm que se pagar ainda. Mas isso é uma oportunidade bacana para a Janete um dia vir aqui e colocar o próprio presidente Césio. Eu já convidei os dois e eles não estão vindo, então... É um belo trabalho que eles fizeram. Sim, não, eu não tenho dúvida disso. Mas assim, ó, o que eu cobro, Carlos, e aí é o seguinte, tu é um bom conhecedor de tanto do ProSaúde como do hospital. O que eu cobro é o seguinte, onde tem dinheiro público, e aí eu boto o hospital, o ProSaúde, a MAFA, o Mocovi, a própria Secretaria da Saúde, eu elenquei 6 ali. Falei na MAFA? Sim. Tá. Eu elenquei 6. O Ecofar. Esses aí, eu acho assim que publicar um balanço no jornal, pela lei tem que fazer, prestar conta para a prefeitura, é lei, tem que fazer. Mas o cidadão, aquele que compra rifa, que doa alimento, que ajuda e tal, ele não sabe onde é que vai o dinheiro nessas 6 instituições. Então, como experiência no Mocovi, o que a gente fazia? O Pascoal faz uma planilha muito boa e presta conta para a prefeitura. Mas eu acho que essas 6 entidades teriam que ter no site da entidade. Entrou o dinheiro da gestão pública, teria que explicar ali mês a mês durante o ano, depois do final do ano, mês a mês, o quanto entrou e aonde gastou. Porque isso é uma transparência, é um direito do... Sim. Né? E eu sou contra o balanço, que quem é o cidadão, eu me considero um cara que não sou tão assim, vamos dizer, leigo, não sei. Eu olho um balanço e não sei ali as coisas do que é, o que não é. Sim, sim. É muito complexo um balanço, né? Eu me recordo uma vez que a gente teve uma oportunidade que eu tive aqui, tu me comentou sobre o assunto, a gente trabalhou naquela época para a saúde para reativar o site antigo que a gente tinha, o pessoal tinha perdido o registro, etc. Então a gente estava no trabalho naquela época, antes de eu acabar saindo para esse caminho, eu não conseguia acompanhar mais. Mas assim, enquanto a gente, na gestão lá, o cuidado com o dinheiro público era muito, muito importante. Eu não tenho dúvida disso. Mas para a prefeitura a gente prestava bastante contas, né? Tanto tem um setor específico para isso no município, a gente tinha que prestar. Então, toda vez que vinha um serviço novo, eu sempre dizia, como é que a gente vai fazer? Vai ter um aditivo para esse serviço novo, porque o orçamento está fechado. Claro. Normalmente a gente montava o orçamento em setembro ou outubro para o ano seguinte. Planejamento. Exato, eu vou entregar a prefeitura o ano que vem, se os serviços serão os mesmos, imaginando aí uma inflação de 10% a 15%, as despesas vão aumentar, então a gente fazia um orçamento planejando o ano seguinte. Então, bom, vamos fazer alguma coisa diferente do que está no orçamento. Eu preciso de um aditivo ou preciso parar alguma coisa que a gente está fazendo, ou não tem milagre. Redirecionar algumas coisas. Isso sempre aconteceu muito tranquilo. A gente tem uma pessoa lá fantástica que é
Tá no financeiro desde o início lá, que faz um trabalho bacana, me ajudou bastante, né? Que Que é a Ana Butelli, que tá conhece tudo, né? fantástica, corretíssima, sempre me ajudou bastante, então ela sempre me orientava, me passava as informações e a gente seguia. Então eu já tinha um caminho, esse site para divulgar. Lógico, muitas vezes o que vinha para nós lá, né, Glacier? Eu quero a relação dos nomes das pessoas que trabalham aí e o salário. Só que também a gente tinha que entender a legislação, que tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Como não são funcionários públicos, eles são funcionários de uma entidade, uma associação não pode. Privada, com fins lucrativos, não podia divulgar o nome do salário, né? Não podia fazer isso. Muitas vezes o pessoal questionava. Mas aí eu não podia expor o funcionário, porque não tinha autorização dele para fazer... Tem que cumprir a lei, né? Essa prestação de informação. Mas a gente dizia quantos médicos tinham, qual era a base salarial, quantas pessoas trabalhavam em cada unidade. E é uma baita entidade, né? São muitas pessoas, necessária hoje, né? Vários pontos de atendimento. Então tem que estar presente em vários pontos para poder conversar com a equipe, ver o que o pessoal precisa, estar próximo, né? Ter interação, próximo com a população, ver se o serviço realmente está sendo prestado de acordo com a população, merece, porque ela paga os impostos. Então, muitas vezes a gente enfrentava, mas o pessoal é de graça. Não é de graça, eles pagam o imposto deles, eles merecem ser bem atendido. Quem está aqui trabalhando está recebendo salário em dia. Então tem que prestar o serviço de acordo com o paciente. Se não tiver interessado, o mercado está aí, né? Claro. Sabes que a gente, inclusive agora, né, hoje na Câmara, às 18 horas deve ter começado, que a Fernanda vai fazer vai ler o requerimento que ela sugeriu, o nome do seu Cezino Portolã, para o posto central. Eu achei fantástico, porque eu acompanho, há 40 anos que eu estou na cidade, né, acompanho a trajetória do seu Cezino. Isso não é rasgaceda, né, é um fato, ele criou o ProSaúde, né, ele é um criador do ProSaúde, né. Ele é fundador do hospital. Muitas vezes eu disse que na frente do hospital tinha que ter 2 bustos, no mínimo, o do seu Cezino e futuramente o do Pascoal, que foi uns 2 que, assim, que na minha visão, até o prefeito, o Zanfeliz, que faleceu também, ele é um dos que transformou o hospital no que era até então, né, porque os padres parece que não queriam mais e passaram a bola e o Zé Feliz fez um trabalho bom ali também, né? Então, é que nem diz, muitas mãos, mas alguns se destacam. Sem dúvida. Alguns pegam, né? E principalmente, eu sou obrigado, primeiro, eu acho que parabenizar a Fernanda pela ideia, fantástica, feliz a ideia dela. Eu tenho acompanhado o trabalho da Fernanda, está indo muito bem na Câmara de Vereadores. Colega do Lions? É, nossa colega no Lions, nossa companheira. Mas, assim, o funcionário do Hospital São Carlos também ele fez a diferença. Com certeza. Nesse tempo todo. Eu falo o funcionário ou as funcionárias esse tempo todo. Tiveram salários atrasados. Esse pessoal aí foi guerreiro no momento difícil, é guerreiro na urgência, na emergência. Quem sabe já ficou na emergência uma tarde lá, como paciente, como eu já fiquei várias vezes. Tu fica vendo o que acontece ali, o pessoal às vezes é xingado, às vezes é provocado, não reconhece. Pô, às vezes tá 24 horas em um plantão comprido. Tu sai, vai tomar um banho pra trocar roupa, voltar, e o pessoal... Ser humano, né? Ali, tava dormindo, depois tomar banho e tal. Então não tem esse entendimento. Isso eu aprendi muito com o pessoal no ProSaúde também, porque muitas vezes o que acontecia, Glacier? O primeiro atendimento do dia era uma pessoa que descobriu que estava com câncer. Já chega a 1000, né? Segundo atendimento do dia era uma avó ou uma mãe que vinha com uma criança pequena com suspeita de abuso. Terceiro atendimento era uma outra pessoa que estava... o médico ia pro banheiro chorar. Imagina. Porque é humano, né? Ser humano. Então muitas vezes, tipo, cadê a médica? Tá dormindo, tá se escondendo. Cara, ela não tá se escondendo, ela tá tentando se recompor, porque ela precisa estar bem para atender o próximo que vai chegar ali. Que ela tem que estar bem para atender o primeiro que chegar. Então esse entendimento o ProSaúde me deu nesse tempo, com os profissionais. Que mandar um abraço à doutora Gabriela, que foi que me passou essas informações. Quem me ajudou muito também foi o Dr. Paulo Kern, que estava lá como diretor técnico. Você é um guerreiro também, está sempre na linha de frente, né? É o cara que eu gostaria de encontrar numa emergência se eu tivesse... Mas era o Paulo Kern, porque eu sei que ele... Está nas mãos do mas assim, a equipe do Hospital São Carlos também me ajudaram. No ano passado, atrasado, eu tive um problema sério aí. Foram fantásticos. Eu entrei com uma trombose na perna esquerda e com
dupla embolia pulmonar, Nossa. uma situação bem grave. Jovem e magrão? Praticando exercício, inclusive, naquela época. E foram fantásticos. Eu tinha uma possibilidade muito grande de não sair do hospital e sair muito bem. Risco de vida? Graças à equipe do hospital que me ajudou bastante naquela oportunidade ali. Ainda bem que não fechou. Se fosse a Caxias, talvez demorasse mais. A gente fala, às vezes 5 minutos faz diferença o atendimento. Muito. Mas, Carlos, assim, o que eu vejo no hospital, eu falei para a Janete algumas vezes aqui, é a recepção. O cara, quando vai no hospital, ele já protelou a ida do hospital, ele já, de repente, foi num posto, né? Mas ele foi lá porque ele precisava ir naquela hora, né? Então, aí, normalmente, a recepção, não, isso aí tem que ir lá na UPA, isso aí tem que ir lá... Cara, se o cara foi ali é porque ele precisa do atendimento, né? E daí vê gente passando, e ele fica ali. O cara, quando chega na vez dele, ele tá 1000, né? Então, o que eu falei pra Janete na época, que mais de uma vez? Janete, bota uma TV lá, custa quase nada, dizendo, olha, nós estamos com um problema de 5 acidentados, 2, 1, né? Ou o médico está atendendo num caso de urgência. As pessoas que estão ali ficar sabendo. E outra coisa, separar os planos, que agora foi feito. Separar, mas isso quantos anos demorou, né? Então tem coisas que demoram para o povo que está ali, que nem tu disse, tem que se colocar no lugar do médico, enfermeiro, blá, 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 né? E sabe que lida com tudo, assim como a polícia, né? É o mesmo caso, né? Sim. Tu não falou nas mulheres que chegam espancadas, que dizem que caíram na pia ou coisa parecida, né? Sim. E a mesma... Mais comum que a gente imagina. E a mesma, às vezes, vai 5 vezes lá caindo na pia, né? Não quer entregar o marido, né? Com medo que ele vá preso e aquelas coisas que a gente sabe, né? Mas assim, tem que ver os dois lados. A recepção, eu acho que é a melhor porta do hospital. Então, tem que ter uma dedicação, tem que ter uma câmera ali para acompanhar, né? Porque tu elucidou muito bem. O médico é um ser humano e eles vivem na pressão, né, Carlos? É uma pressão que só lida com a vida, né, cara? Sem dúvida. Só lida com a vida. Se o médico errou, ele é... Quantos médicos a gente teve aqui que tiveram uma fama ruim por isso e por aquilo? Mas às vezes é um erro que não foi do médico, né, cara? Não tinha como salvar pessoas. Nesse período PRO, a gente teve uma parceria bem interessante com a Janete, que a gente trabalhava muito, eu acho que o pessoal continua ainda, a divulgar aqui as situações mais leves e encaminhar para o ambulatório, né? Porque, e as mais graves para o hospital é urgência e emergência. E às vezes tu tá lá atendendo uma parada e tem um pai gritando lá fora porque o atendimento do filho foi mordido por um mosquito, ou tá com uma mancha na pele, ou caiu um objeto no pé, mas não tem uma gravidade tão grande como aquela que estava atendendo. Claro. Então o ambulatório o centro de saúde foi um importante para o hospital também, porque te tirou um fluxo que o hospital tinha muito grande, ali de consultas. O que é um ambulatório, tu diz aonde? O centro de saúde ali é onde que era o centro de referência do Covid no passado, né? Onde é que é a UPA hoje? Isso, que na verdade a gente não tem UPA em Farroupilha. Sim. A gente chama de UPA, né? Isso, mas foi um lugar para atendimento do centro de referência do Covid na época. Que atende até que hora hoje? Se eu não me engano, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Então tá. Isso aí Não, eu entendo que a função do hospital é a urgência e emergência, né? Não, isso seria... O resto tem que ser nos postos, tem que agendar. Uma outra coisa que eu acho que eu tenho de te falar, já te falei na época também, eu vejo assim, tanto na carteira de identidade como nos postos, teria que na hora que marcar, dizer pro cara assim, tu tem que chegar 15 minutos antes. Se não chegar 15 minutos antes, tu vai perder a consulta. E nesses 15 minutos daria para chamar o seguinte da fila, né? E se tu avisar todos, cria uma maneira de não ter, no teu tempo ali, mais uma vez tu foi na espaço e falou, era 35% de falhas, né? Eu não recordo, mas era um número grande, tinha bastante faltas, principalmente quando chovia, né? Sim. De chuva. Sim. A gente entende, porque a gente fala, a gente tem que, de novo, a questão da empatia, né? A gente tem que ir nos bairros e ver como é que a população está vivendo muitas vezes. O cara não consegue, às vezes, vir do industrial para o centro, dia de chuva. Uma criança no colo. Não tem dinheiro para passagem. Nem para o Uber, né? Tem dinheiro para o Uber. Ele vai perder a consulta. Então, a gente tinha que ter esse entendimento. A gente ficava chateado, tentava colocar. Mas a gente tem que ter esse entendimento que, às vezes, o pessoal não ia conseguir. Ou ela estava sozinha em casa, a criança estava doente. Ou a mãe estava doente também. Tem o descompromisso? Sim. Tem alguns, né?
Mas, cara, tem que entender que a população ainda nos bairros ela é muito vulnerável. Os que mais precisam, principalmente, né? E sem contar que às vezes o cara teve uma dor, uma coisa, estava marcado e depois passa, ou ele vai no outro médico, né? Então, e não avisa, vezes, né? O pessoal me dizia muitas vezes que ele lá, mas a gente tem que adivinhar quando vai ficar doente. Eu falei, não. Mas quando é uma consulta de acompanhamento, olha, já faz tempo que eu estou com dor no braço, faz tempo que eu estou com desconforto, bom, vou marcar uma consulta para a semana que vem para ver o que está acontecendo, fazer exame. Consulta de rotina. Não, eu estou vomitando, estou passando mal, estou tonto, Cara, aí tu vai ter que ir para o ambulatório, vai ter que ir para o hospital. O que acontecia? O pessoal da emergência ia para o posto de saúde e o pessoal da consulta ambulatorial ia para o hospital. E aí trava tudo. É uma questão aí de cultura de uma cidade também, de uma divulgação que é, por exemplo, o posto de saúde eu sei que anuncia bastante e tal, mas a Ecofar, por exemplo, anuncia pouco, né? Nunca foi feito na história de Farroupilha, eu estou há 40 anos aqui, eu nunca recebi um folheto, alguma coisa dizendo, o dia de coleta é dia tal, tal e tal. E eu vejo gente botando ali, enchendo todos os dias, né? Que eu tenho na minha esquina aqui, né? Então, falta uma campanha nas escolas. Mas tem no site. Cara, nem todo mundo entra no site, né? Então, falta um pouco de educação, né? O povo, às vezes, essa semana me botaram uma caixa de papelão com brasas acesas dentro do container. Quer dizer, o cara queria queimar o container, com certeza, né? Não tinha água em casa, não tinha... Né? A gente sofre como se falasse educação, né? Eu, quando tenho alguma situação, vou desmanchar um roupeiro, vou desmanchar um móvel, e não dá para aproveitar, eu ligo, e aí? Quando é que vocês passam por aqui para recolher entulho? É tal dia. Na segunda-feira, domingo de tarde, eu largo na frente de casa. Tranquilo. Na segunda, no dia seguinte vai ser recolhido, né? Então, a gente procura o serviço também muitas vezes, né? Então, essa semana até eu fiz uma indicação, pessoal, olha, as vacinas da febre amarela, onde é que eu faço? Tal dia em tal lugar, tal dia em tal lugar, tal dia em tal lugar. Falei, teria um lugar que eu poderia buscar essa informação, sempre tem que ligar para vocês, ou um site, alguma coisa? Essa sugestão e o pessoal tá lá. Agora eu tô incomodando eles, né? Mas é isso aí, cara. Mas a ideia é ajudar, né? Sempre ajudar. E é isso que eu te digo, né, Carlos? Se eu escolhi a cidade para viver, eu quero qualidade de vida. Eu não peço para mim, nunca pedi nada para mim, né? Então, o que eu quero é que o coletivo seja atendido, porque eu vou estar junto, né? Então, às vezes a gente faz essas cobranças, por isso já passou 30 minutos, tu vê como é que é? Tá rápido, né? Vamos falar mais do Lions agora. Claro. Tu tem alguma atividade que tu quer destacar que foi feita durante esse período, ou uma atividade que já é uma tradição no Lions? Vamos focar esses últimos minutos aí só no Lions, né? Nós viajamos um pouco aqui. Eu viajei mais. Isso, não, tranquilo. A gente está finalizando nossa gestão agora no dia 26 de junho. Então a gente tem uma reunião agora ordinária na próxima quinta, e na última reunião que eu vou estar presidindo lá vai ser no dia 26, tem a troca de gestão. Quem é o teu substituto? Quem vai substituir é o meu amigo Rudimar Butelli. Acho que ele já foi também, não? Eu não recordo. Mas ele é antigo lá. Não, ele faz bastante tempo, está lá também. É uma excelente pessoa, vai fazer um excelente trabalho. Lógico que a gente vai estar junto, né, acompanhando. A gente começou, assim, o foco nosso normalmente é ajuda à Liga do Combate ao Câncer, né? Por que a Liga? Porque temos companheiras nossas que trabalham também voluntariamente lá todos os dias. Sim, a gente sabe disso. Elas passam lá o dia, a tarde, né, de forma voluntária, elas não recebem nada para isso. Então elas ficam lá recebendo as pessoas, amparando as pessoas, porque estão num momento de fragilidade. Que é o maior momento de fragilidade. E às vezes as pessoas se abrem com elas da forma que não se abriria com um familiar, talvez. Porque às vezes em casa a gente quer mostrar que a gente é forte, né? E lá o pessoal... Então tu imagina, a pessoa já está com esse momento de fragilidade que descobriu a doença. Não tem dinheiro para comprar medicação. Que é cara normalmente. E não tem dinheiro às vezes para se alimentar. Ou às vezes falta uma cama, às vezes falta uma cadeira de roda. Então elas vão lá, a questão da peruca, às vezes, né? Cai o cabelo, as meninas têm essa... Todos têm essa dificuldade, mas para a mulher é muito mais complicado também, né? Que lida com a aparência, com a autoestima. E elas estão ali prontas para ajudar. E quando eu estive visitando lá, tem um fichário de todas as pessoas que elas ajudaram. Então, provavelmente ali tinha a ficha da minha madrinha, que faleceu pro câncer, da minha irmã, que faleceu jovem também. Então, a gente tem feito o que a gente fez, então, agora há pouco, a Noite da Polenta, que destinou a verba para
para combater o câncer. O ano passado a gente participou do Homens na Cozinha, esse ano também vai participar novamente. Com certeza. O investimento é todo nosso, então reverte também os ingressos para a Liga. Que é a maior renda, acho, talvez, do Lions, né? Sim, Homens na Cozinha, não, para a Liga, né? Para a Liga é Homens na Cozinha e a Polenta, né? Isso, Homens na Cozinha mantém praticamente elas o ano todo no trabalho com as pessoas no ano seguinte, né? Eles precisam muito dessa atividade, isso é bom que todo mundo colabore com essa... A Polenta você destina tudo também para ele? Foi 100%. Foi tudo... Também a Polenta também dá um bom resultado. Deu 5 mil reais limpo, né? Porque na minha gestão eu não gostava muito de incomodar as empresas, sabe? Pediu patrocínio? Porque todo mundo está indo nas empresas, sabe? E bota imposto nisso. São muitas entidades indo para as empresas. Então eu falei, cara, a gente vai ser mais uma entidade que vai para a empresa. Eu falei... E eu aprendi uma coisa muito interessante no Lions, que é o seguinte, um momento lá nós estávamos conversando e precisava 4, 5 mil reais para uma entidade. E alguém em algum momento falou assim, vamos fazer o seguinte, 4, 5 mil, em vez de fazer uma festa, juntamos aqui, nós estamos em 10, 400 pila cada um, a gente mata esse assunto, né? Porque dá muito menos trabalho do que fazer uma janta, fazer um evento. E aí um recordo com um dos companheiros chegou e disse, Carlos, olha só, aqui não funciona assim, tu está começando aqui agora, né? Então, assim, não funciona assim aqui. Primeiro que a ideia é fazer com que a sociedade tenha conhecimento do problema. É isso aí. Tá? Então, se a gente fizer, cada um dar um valor aqui e encerrar, a sociedade não se conscientiza do problema que existe. Então, vira uma bola de neve. Exato. Então, a gente faz um evento para marcar a situação, divulgar a promoção, seja ela doação de sangue, que não envolve valor, mas seja ela em prol da Liga do Combate ao Câncer, a janta do Homens da Cozinha, ou a janta à Noite da Polenta. Cada um vai lá, contribui com a sua parte, nós contribuímos no nosso trabalho voluntário, que a gente não ganha nada. Inclusive a gente paga uma mensalidade para fazer parte do Lions, a gente teve investimento. E o dinheiro que der dessa janta, eu falei, caralho, que legal. A gente reuniu então no Santa Rita 300 pessoas. Olha só. Só pessoas legais, gente boa. Todo mundo jantou uma janta maravilhosa, todo mundo comeu bem. E assim mesmo a gente conseguiu juntar 5 mil reais e entregar para a Liga no cheque na semana seguinte. É bom. Então, conscientizou quantas pessoas? Então o pessoal... Porque quantas pessoas foram? Então 300 pessoas. Eu te garanto que 1.000 ficaram tomando conhecimentos, porque tu oferece para 1.300 compram, né? Isso, então a gente fez mais eventos nesse sentido, Douglas, assim, não de buscar muito patrocínio em empresa. A gente, por exemplo, a Farfest, a gente conseguiu preço de custo. Falou, olha, me ajuda com a carne, preço de custo, me ajuda com o material, preço de custo. Fizemos uma parceria com o Rótulo 900, aquela vez na Farfest, que a gente fez um lanche. Fomos campeão de vendas, porque a gente, vendente é craque, né? A gente sabe fazer, né? Então tinha uma galera boa, e cozinheiro bom também a gente tinha. E eu fiz uma situação que eu, ao invés de ligar o exaustor para fora, eu botei ele ventilar para dentro. Aí o cheirinho bom lá circulava no ambiente. Daí a galera tinha que vir pelo nariz, né? Que nem o desenho do Pica-Pau. Mas não foi proposital. Talvez possa ser que sim, talvez, né? Mas depois que o pessoal sentiu o cheiro, a gente voltou a reverter para fora. Boa essa. Mas ninguém então sabia. Então, que legal. Fizemos a Farfest em companhia, daí a gente deu um valor que a gente doou para a PAI. Então, em parceria com o Janquiel Fábio, presidente do Rota 900, a gente fez a doação para a PAI. Depois tinha uma ação que eu queria fazer, na época do Pro Saúde ainda, que eu acabei não conseguindo fazer, que era o que? Tinha uma das metas do Lions era a questão do meio ambiente. Bastante. Então eu achava bacana, na casa, no terreno do meu pai, lá no bairro Coab, que era Vila Coab no passado, depois virou bairro Coab, depois bairro São Roque, era um terreno de 10 por 30. O pai naquele terreno tinha de tudo, tinha laranja, tinha bergamota, tinha abacate, tinha uva, tinha pêssego, tinha maçã, tinha ameixa amarela, moranguinho, eu não sei como é que ele fazia, mas tinha todos, tinha azedinha, tinha guabiroba, tinha goiaba. Eu vou te contar uma, depois te cortei já, né? Claro. Eu fui na Grendene, no Ceará, e tinha uns gringos lá, de Bento e Garibaldi. Eles plantaram em cima da areia de praia, botaram umas mangueiras lá, furaram, né, e faziam por gotejamento. Tinha tudo que era fruta. Então, o bom gringo, o bom italiano, o bom imigrante, ele sabe tirar coisa de pedra, né? Então, o pai fazia isso. Isso, o pai fazia isso. Falei, cara, figo branco, figo preto. Falei, eu fico pensando como é que cabia tudo naquele terreno lá. E nós, né? Só que o que é legal, sempre tinha uma fruta. Claro.
todo momento tinha uma fruta. Às vezes com bichinho, mas não tinha agrotóxico. Às vezes nem ficava maduro, nós comia verde a bergamota, e era bom. E a goiaba, então... então, se tinha bicho, era carne, então não tem problema. Então, imagina, uma família com 6 filhos, mais ele e a mãe. Então, vou plantar fruta, para comerem lá lima, bergamota, deixa encher a barriga durante o dia. E dentro da que tu está falando da ecologia, né? Isso, então nós fizemos uma ação lá com parceria com a presidente do bairro da Vila Esperança, com a Fábio. Falei, Fábio, nós estamos comemorando 64 anos de Lions. A nossa ideia era plantar 64 árvores em algum local, algum loteamento, em algum lugar que nos disponibilizasse. O que tu acha de a gente fazer esse plantio de mudas frutíferas do lado da unidade de saúde, entre a pracinha e o posto de saúde? Porque aí vocês têm sempre criança circulando, vai ter sombra. Carlos, a gente é parceiro, pode vir. Daí vamos comprar as mudas. Fui ver das mudas. Aí eu consegui com o Marcelo, lá no Viveiro São Macau. Ele, Carlos, se a ideia for essa, eu não vou comprar as mudas. Pô, conseguiu de graça. Sim, ele foi um baita parceiro. Ele disse, Carlos, se a ideia for essa, para o patrocínio, o foco do evento é esse, não, eu não vou te cobrar as mudas. Escolhe as mudas aí. Repete o nome do viveiro. O Viveiro São Macau. Olha aí, o Marcelo lá nos ajudou. E aí, Nova Milano. Eu fui lá vou olhar e tal. Eu falei, cara, eu vou pegar umas pra mim, mas aqui eu vou pagar. Que é pra mim, eu vou pagar. Mas você também mora em casa? Sim, moro em casa. Então já está passando a ideia do pai para os filhos. Sim, tem que ser. E aí a gente fez lá então, cara, o companheiro Edson foi, Rosler. 83 anos. Rosler, embaixo do sol, cara, ajudando a carregar mudo. Falei, Edson, dá uma segurada aí, tá muito quente. E ele tava lá junto. Então, guerreiro, ele é guerreiro. A gente tem ídolos, né? E os meus são farroupilhenses. O Edson é um. Sim. Vários outros que farroupilha pela conduta. O pai dele foi uma pessoa. Essa família, viu, diferenciada. Carlos? Nasci no hospital, que o irmão dele foi meu cegonho, digamos assim. Sibeli. Quem fez o meu parto foi o irmão do Edson, João. Essa família tem história e que o livro não contou tudo. Sabe, eles têm muita história e eles são muito recatados, eles não gostam de dizer muitas coisas, né? São pessoas valorosas. Todos eles, eu tenho o maior carinho por todos ali, tanto a Cátia teve aqui esses dias agora por causa da Joaninha, uma campanha bonita também, o outro piloto ali, agora me fugiu o nome, o irmão da Cátia, né? Geiminha? O Geiminha também, uma figura fantástica, né? E tanto o João como o Edson eu convivi mais em função das entidades, né? Mas realmente é uma família que tem que ser valorizada, né? Então a gente tem aí, foi feito esse trabalho, foi plantadas as mudas lá, esses dias aqui, as mudas estão lá ainda, estão crescendo, algumas já estão dando fruto. Então... Conseguiram preservar todas, será? Sim, praticamente todas estão lá. Algumas mudaram de lugar para botar em outra pracinha que eles têm. Sim. Falei, fique à vontade, desde que seja para o bem de vocês. Claro, vai ajudar as crianças ali, né? Isso, então a gente fez, agora à noite, nós íamos fazer o chá no final do ano passado, que a gente não conseguiu, né? Era novembro, então ficou um pouquinho mais complicado, mas esse ano a gente vai poder repetir. Foi um ano que a gente aprende muita coisa, conseguimos trazer mais 6 novos companheiros para o Lions. Uma boa aquisição. A gente trazer mais 6, foram 4, a gente vai colocar mais 2 agora na próxima reunião. Vocês são em quantos lá, Carlos? A gente está em torno de 40 pessoas. É um bom número. Um bom número. E o de vocês é quinzenal, né? A gente faz 2 reuniões por mês, quinzenal, né? Segunda e a quinta-feira do mês. Todo mundo do Rotary que não gosta de toda semana tem ciúme do Lions por isso, né? Porque o Rotary é toda segunda-feira, não sei o dia que é. Eles fazem toda semana, mas a gente faz quinzenal. Eu acho que é mais light, né? Realmente o servir, ele dá mais benefício para a gente do que para quem recebe. Né? Sem dúvida. Porque como é bom dormir de noite, assim, pai, eu ajudei isso, ninguém sabe que fui eu, mas eu fiz por gosto. Não porque eu fui maltratado na infância, eu sou carente, não, é o servir, né, cara? A entrevista anterior aqui foi o pessoal que foi para Santiago de Compostela, 4, sim. Todos falaram isso, cara, que é lá que a gente tem que fazer o desapego, é lá que a gente tem que ver que a mochila tem que ser leve, é lá que tu vê que tem que ser colaborativo com o coletivo, né? Então, hoje é só alegria de ter te O discurso ele é bonito e ele orienta, mas o exemplo arrasta. Né? Isso aí. Então, meus filhos me veem hoje fazendo esse tipo de
de atividade, participando de várias ações voluntárias, participando de um clube de Lions, que eles participam volta e meia nas reuniões e provavelmente no futuro vão querer fazer parte também, por vontade deles e não por imposição minha. Os escoteiros? Os escoteiros, eles quiseram ir, no final, um não queria ir, o outro queria, no final, a que não queria mais ir ainda, então... muito grato. O exemplo arrasta e tu com certeza não vai ter problema dos filhos que às vezes os pais dizem muito não, né? E aí são assim, como é que se diz, general, não sei o que, né? Mas sim, aqueles que não dizem os não, a gente sabe onde vão parar, né, Carlos? Então, assim, a gente brincou no início, pediu a foto e mostrar os dentes. Eu não sou muito de mostrar o sorriso, eu sou uma pessoa mais... meu número de amigos é muito pequeno, tenho poucos, meu núcleo de amigos é pequeno, mas são verdadeiros de mais de 30 anos, 15 anos. Isso é um patrimônio. Então isso a palavra para mim vale muito, né? Então não precisa, às vezes o pessoal em reunião queria me gravar, eu falei, cara, fica tranquilo, pode me gravar da hora que tu quiser, porque aquilo que eu falar eu vou me garantir, vou insistir. E vou manter, não vou mudar, fica tranquilo. Então isso é muito importante, porque ter credibilidade hoje é muito importante. Sim, A gente fala em credibilidade, a vida é contabilidade, é crédito e débito, né? Então ter credibilidade é melhor do que ser debilidade na sociedade. Claro. Então as pessoas acreditarem em ti, acreditarem no que tu fala, acreditarem nas ações que tu faz, te seguirem para algumas coisas é muito importante. E a coerência, né, cara? O valor, isso aí é imensurável, né? Coerência hoje a gente vê, principalmente nos políticos, muito pouca, né? Uma pena, né? Aqueles que nós elegemos não dão o retorno que deveriam dar, né? Carlos, nós passamos um pouco do tempo, 43 minutos, mas eu te agradeço, eu te parabenizo pelo teu caminhar aí na sociedade. Eu acho que se tivesse mais gente que se envolve como tu te envolveu, a cidade seria melhor, porque nós estamos numa cidade boa. Sem dúvida. Né? A gente escolheu aqui, resolveu ficar aqui porque é uma cidade boa, senão eu teria ido para outro lugar, né? Eu tenho independência para isso, mas realmente a gente pode melhorar. Eu vim dos Estados Unidos agora de 15 dias, eu sempre pensava lá, como é que os caras conseguiram fazer isso aqui? Como é que os caras conseguiram fazer isso aqui? É que lá a lei funciona, o imposto é baixo, tudo é diferente, né? Então, para nós chegar nós temos só 500 anos de história ainda no Brasil, né? Mas a Austrália também tem menos e superou nós como prisioneiros da Inglaterra, né? Então, o que falta aqui é nós escolher melhor os políticos, porque tudo passa pela política, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o caminho é esse, né? As pessoas têm que entender que não tem a necessidade de todo mundo, tem sempre alguém contra alguém, né? Isso. Acabei de fazer um treinamento com a nossa equipe de compras e vendas que dizendo o trabalho de um depende do trabalho do outro. Isso aí. Se vocês não se ajudarem, a gente não vai ter sucesso. Da mesma forma, a questão municipal, estadual, federal, assim, enquanto estiver essa divergência, 50% para cá, 50% para lá, vai ser sempre essa 3% para frente, 2% para trás, ou 4%. Jogo de força. A gente não vai evoluir. A gente não vai evoluir. Mas a experiência que eu tive com a Associação Proforma para a Saúde me mostrou para mim, Carlos, que dá. É possível. Dá para fazer muita coisa com dinheiro público de qualidade, prestar um serviço de qualidade para a população, e dá. Porém, né, eu até sugeri em algum momento para o pessoal aqui, eu falei com uma pessoa, falei, olha, por que vocês não fazem Farroupilha Pro Educação? Hoje a maior despesa do município é com a Secretaria de Educação. Em folha e em número de funcionários. É maior. Então, se tivesse uma empresa que fizesse a gestão da educação, como é feito com a saúde, poderia ter uma educação. Mas Carlos, a gente tem uma educação boa hoje. Pode, não pode ter melhor? Pode. A gente tem uma saúde boa hoje, mas a gente não pode ter melhor? Pode. A gente tem várias situações que são boas, mas a gente não pode ser melhor ainda do que a gente é. Porque o empresário sempre busca isso, né? Cara, eu quero isso, mas amanhã eu quero um pouquinho mais. Eu quero isso mais aquilo. Tem que evoluir, né? Tem que evoluir, a gente tem que estudar. A gente está falando agora, com 49 anos de idade, eu voltei a fazer inglês 3 horas por semana, estou me especializando com a equipe junto em inteligência artificial. É o caminho. Cara, né? quem trabalhou, nem existia fax, quem trabalhava na época do SEDEX, quem trabalhava... Galera, eu mandei carta. Usou o fax. Usava ficha no orelhão para ligar para as namoradas naquela época, né? Usava o fax. Hoje vocês estão mais fácil para vocês, nós tínhamos que desenrolar mais naquela época. Tudo aqui, né, cara? Nós tínhamos que
Então muitas vezes o pessoal perdeu a noção assim, tu ligou pro cara? Não, eu mandei mensagem, tá, e aí? Ele visualizou, mas não respondeu. Eu falei, então deixa eu te contar uma história. No passado, era assim, tu tinha que ir lá. E era longe. Era longe, e às vezes tu não encontrava o cara lá. Então, existia uma coisa chamada telefone, para ti não precisar ir lá. Tu pode ligar para ele e pedir, te mandei mensagem, eu vi que tu não visualizou, mas eu gostaria de falar contigo, meu produto é bom, etc. Tem que desenrolar, meu. Senão, imagina, tu ia para as festas, ia a pé, sem dinheiro. Como é que tu ia ficar com alguém se não tivesse conversa? Tu ia ficar sozinho, de novo. Como é que a gente se deslocava sem o Waze e sem o Google, né? Carlos, obrigado pela tua presença mais uma vez. Obrigado. A casa está sempre à disposição. Obrigado, viu?